Áudios atribuídos a Mauro Cid revelam que a STF está com narrativa pronta durante as delações. Vou passar o primeiro comentário para o Daniel Lemos. Bom, alguns aspectos ordinários eu vou deixar para o Diego, como jurista, assim explicar. Me causou ontem, quando começou esse burburinho, até joguei no nosso grupo lá, porque aí eu fui para a questão da estratégia e da possibilidade de pensar algumas coisas que eu vou colocar aqui, lembrando um pouco da época de programação, que eu já, embora tenha cursado História, meu primeiro curso foi Processamento de Dados. Então, nas linguagens de programação, quem conhece sabe, somente se, qual era o caminho mais adequado que você queria que o programa executasse, né? E fizesse ali a sua escolha pelo caminho. Desde o início, eu tenho visto uma pressão muito grande, não só em cima do Mauro Cid, mas também dos outros que estão presos, dos outros que estão sendo perseguidos por esse sistema totalitarista e judiciarista que nós temos dentro do Supremo Tribunal Federal. Então, me veio algumas questões e alguns pensamentos. Será que ele está suportando esse momento tenebroso, difícil, para justamente expor, e agora veio através da Veja, essa questão de mostrar a realidade de que tudo está combinado entre a Polícia Federal e o ministro Alexandre de Moraes? Ao que tudo indicava da narrativa inicial, que a imprensa sempre pregou e colocou, fica claro que existe uma tentativa de sair da prisão. E aí, para isso, acessar a delação premiada, que ainda não foi homologada. Mas eu fico aqui pensando também nas hipóteses de que, nesse jogo de poder, e essa semana o Arthur Lira veio a público dizer que a Polícia Federal, com os holofotes, não está de todo combatendo a criminalidade, não está querendo trocar tiro com bandidos. E aí nós vemos que eles estão, assim, na situação bem indefinida. Vaza áudio, a seletividade discricionária do ministro, que às vezes ele mantém sigilo, às vezes ele libera, às vezes ele abre, às vezes ele corre e fecha. Eu creio muito que o Mauro Cid está vivendo um momento assim, extremamente difícil na vida dele. E se ele decidir por esse caminho de expor esse jogo combinado, esse jogo estapafúrdio, essa coisa abjeta que nós já estamos vendo e já assistimos em outras ações, né? A contar que essa semana, 5 anos dos inquéritos do fim do mundo. Inquéritos que são criados por aquele que julga, por aquele que toma os depoimentos, por aquele que faz papel de Ministério Público, por aquele ser que é quase que supremo, um semideus supremo togado. Então, o Mauro Cid está diante dessa situação de encruzilhada. E eu quero crer que ele está pronto a resistir, sim, para mostrar que esse sistema é corrompido, no sentido de que vão ordenar a questão do processo na linha que eles querem, independente de culpa ou não. E isso nós estamos já assistindo nos inquéritos do suposto golpe de 8 de janeiro. Existem pessoas lá presas que não estavam na esplanada. Existem pessoas que foram soltas pelo Alexandre de Moraes, o ministro Supremo, porque era um mendigo e estava no meio da bagunça. Outros não foram soltos. Fica aqui o lado pensativo de nós brasileiros que vamos encontrando algumas informações e vendo. Olha para vocês verem só como a canal oficial de comunicação, além da EBC, Empresa Brasileira de Comunicação, né? A porta-voz do regime totalitário
comunista do Brasil, né, a Globo News. Declarações publicadas pela revista Veja fizeram o acordo de delação de Mauro Cid subir no telhado, e a prisão do ex-ajudante de ordem voltou a ser seriamente discutida nos meios jurídicos, depois que ele criticou os delegados e ministros do Supremo Tribunal Federal, no caso, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Lê alguns trechos completamente com apuração exclusiva. A Polícia Federal vai chamar Cid nas próximas horas para explicar as suas próprias ações ou declarações dadas em caráter reservado. Se ele não tiver uma boa explicação, acabou a delação premiada e Cid volta para a prisão. A situação dele se complicou muito, e não só a dele, a da mulher e do pai, conta a comunicadora oficial desse canal. Ou seja, não aconteceu nada mais do que a informação e uma pessoa contar a verdade dos fatos. E o que incomoda eles, já ameaçando com a prisão, e ainda dizendo, agora vai o seu pai e vai a sua mãe junto, viu? Você foi um menino mau em contar a verdade, já que nós estávamos criando o crime ou golpe perfeito e você trouxe a verdade sobre os fatos. Você é um menino muito mau, vai voltar para a prisão. Muito obrigado, Daniel. Passo o próximo comentário para o Diogo Forjaço. Ô, Daniel, essa matéria do G1 que você citou é de hoje? Desculpe a curiosidade. Ou é de ontem? Já vou adiantando por que eu perguntei. Porque ontem, uma das especulações que eu levantei para isso ter conseguido vazar, precisa até anuência dos dois lados, não vaza. De ontem, tá? Vaza. De ontem, só para... De ontem? Eu não tinha visto. Uma das hipóteses que eu levantei era de prender o Cid. Né? Então tem uma boa desculpa para descumprir o acordo. Porque não há lealdade entre os desleais, eles são fantásticos. Então arruma uma boa desculpa. Como aquele papo do Moro, né? O Moro votou lá favorável ao Flávio Dino, segundo, né, se consta na mídia toda, e por uma incrível coincidência, no momento exato em que ele trocava mensagem, tinha um repórter com a posição exata, no ângulo perfeito, para ler sem desfocar as mensagens de WhatsApp dele. Mas é só coincidência. E aí, por causa disso, ficou meio difícil de pegar leve, assim, com a questão jurídica dele e tal. Então, a coisa tá andando por lá. Enfim, eles sabem muito bem como descumprir o combinado, eles são ótimos nisso. O advogado reclamou que o acordo não estava sendo cumprido e de repente aconteceu um negócio desse aí. Bom, mas se foi isso, foi um tremendo tiro no pé. Vou tentar ser sucinto, que eu quase nunca consigo, mas vou tentar. Do ponto de vista contextual, o mundo está olhando para as perseguições contra Bolsonaro e as perseguições jurídicas no Brasil, sobretudo depois da entrevista do Tucker e da agenda nos Estados Unidos. Parabéns, Lili, que deve se estender aí pelo mundo, se Deus quiser. Então, aliás, acho que vai acontecer, acho que essa agenda vai para a Europa, quer queiram, quer não. Isso vai acontecer. Não vejo meios de barrarem isso. Se não for iniciativa nossa, será por iniciativa deles. Enfim. Então, o mundo está de olho nisso, e esse é o contexto. Significa que prestar esclarecimentos sobre os abusos não se trata mais de convencer eu, você, só apenas os juízes que estão por aqui. Bom, vamos dividir esse papo aí em 3 aspectos simples. O legal, o midiático e o político, e midiático e político se entrelaçam. Do ponto de vista jurídico, legal, anula tudo. Ele caracteriza ali a coação para a tal da colaboração. Ele caracteriza ali até tortura, se você associar o que ele diz no áudio, lá de que eles queriam que ele confirmasse a versão deles, a forma, tudo que está narrado lá nos áudios do Cid, e cruzar depois com depoimentos de 9 horas, como o que ele fez na segunda-feira, vários depoimentos por meses, em uma prisão que não tem base legal para se estender, como se estendeu. Então, isso, usando inclusive critérios internacionais, parâmetros internacionais, até de direitos humanos, isso anula o processo todo. Na verdade, o caso das vacinas, mais especificamente da carteira de vacinação, tem nulidade de origem porque a carteira foi obtida em pesca probatória, né? Foi pesquisar golpe, pegou carteira de vacinação, não é da Justiça Federal, enfim, tem um imbróglio aí com tudo, como todos os abusos jurídicos do país. Então, do ponto de vista legal,
Para qualquer pessoa minimamente consciente, em qualquer lugar do mundo, isso é nulidade. E é uma nulidade que cruza todos os processos, já como o próprio Cid disse, ele está em todas. Ele está na vacina, ele está no golpe, ele está na joia, ele está em todas as narrativas furadas que eles desenharam até agora. Então, diante dessa tortura psicológica, coação, ameaça à família e tudo mais, e neste caso, esse papo de agora vamos rever porque o áudio vazou, se não explicar vamos anular, é mais uma ameaça pública e inclusive estendida à sua esposa. Então, nesse sentido, se a intenção era essa, só confirmou o que o próprio áudio diz. Agora, claro que quem divulgou foi, vamos para o midiático e político, foi a revista Veja, perdão, eu confundo às vezes, que por acaso tem, e eu até cheguei a mostrar, replicado a manchete ipsis literis da Carta Capital, que é tipo uma assessoria de imprensa alternativa do regime. A principal é o G1, mas a alternativa é a Carta Capital. Lá do lado da toga é o Metrópolis. Cada um tem a sua assessoria profissional. Bom, de toda sorte, por que a Veja publicaria áudios que causam nulidade, tem potencial para causar nulidade ao processo e que desenham de forma irrefutável o abuso de autoridade de Alexandre de Moraes? É para ele que esses áudios apontam diretamente. Aliás, ele cita o nome do Alexandre de Moraes, inclusive. Por quê? Porque no momento em que o caso Sérgio Tavares reverbera na Europa. Por que no momento em que os congressistas americanos olham para o caso? Por que no momento em que o CIPEC coloca como resolução a perseguição a Bolsonaro? Percebe que alguém pegou algo sólido contra Alexandre de Moraes e colocou no debate. E esse alguém assessora a esquerda diretamente, é a Veja. Será que é sem querer? Eu quero lembrar que com a ascensão de Flávio Dino, o STF tem pelo menos 5 ministros diretamente relacionados ideologicamente com o PT. Toffoli, Barroso, o próprio Dino, eu sempre esqueço, mas enfim, são 5, já contei outras vezes. Quem julga ministro do STF, exceto por crimes de responsabilidade, evidentemente? Os próprios ministros. Bom, eu ficaria atento, eu ficaria muito atento. Então, veja, o que nós estamos vendo aqui não é uma ação qualquer, há uma estratagema política envolvida nisso. Há uma exploração do ambiente favorável, o que desenha ainda mais a divisão entre a própria esquerda. Recentemente, fala-se sobre José Dirceu se aproximando de velhas figuras do PSDB, temos o Ciro Gomes fazendo barulho. Bom, se eu for nessa linha eu vou me estender, mas resumidamente, a esquerda, a mesma que tem se beneficiado das arbitrariedades, com esse vazamento do áudio, colocou Alexandre de Moraes nas cordas, diretamente. Eu sei que a nossa percepção aqui não é essa, porque nada acontece. Quem vai explorar esse nas cordas por aqui? Por isso que eu dei o contexto internacional primeiro. O assunto já mudou. E, como o Daniel bem falou, há uma consolidação de força no Congresso Nacional. E agora? E agora, José? Então, isso... Vou parar por aqui, mas isso desenha um início de desdobramentos, no meu entendimento, maiores. Se você refletir sobre o Lira consolidando 400 deputados contra o ministro do Kassab, Minas e Energia, não interessa, vai passar no Senado. Consolidou força. Negociar os contratos do Ministério de Energia no Congresso. Demonstrou força política. Se você consolidar os 400 votos para a saidinha, falamos no começo, demonstrou força política contra o regime. A reorganização da própria esquerda, nem todos foram no aniversário de José Dirceu. E agora, uma mídia de esquerda apontando todos os dedos para Alexandre de Moraes. Bom, em meio ao contexto internacional, eu acho que nós podemos ter o desenho de alguma coisa maior. Enfim.